Bom, meus amados alunos aqui do Especial JUS, nós vamos dar sequência ao módulo de atualização da Lei 13.846. E nessa reta final, a gente vai abordar algumas modificações pontuais feitas na Lei 8.212. Tivemos algumas modificações ligadas a informações de juntas comerciais, as informações do cartório de registro de pessoas naturais para óbitos, nascimento, o prazo foi encurtado, criou-se uma regressiva contra o titular do cartório, e tivemos uma modificação significativa no artigo 69 da Lei de Custeio sobre o processo administrativo para poder fazer a revisão de benefícios com suspeita de fraudes. Inclusive, o regramento da MP foi modificado na Lei 13.846. Daí que, em uma única aula, a gente consegue ver com qualidade o que foi modificado nessa parte, basicamente, de procedimento. Bom, a Lei 13.846 inseriu no artigo 49 da Lei de Custeio da Seguridade Social, o 4º parágrafo. O Departamento Nacional de Registro de Comércio, DNRC, por intermédio de juntas comerciais e cartório de registro civil de pessoas naturais, prestarão de modo obrigatório ao Ministério da Economia, ao INSS e à Receita Federal do Brasil todas as informações referentes a atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades nela registradas. Determinada vez, em um processo de segurado especial, nós vimos que ele era sócio de uma empresa com um elevado capital social. E é uma empresa que não era da área rural. Isso já desperta a dúvida sobre a situação da qualidade de segurado especial. Esse processo, na época, eu atuei e o pedido foi negado judicialmente da aposentadoria por idade, em razão dessa investigação muito boa aqui na Procuradoria Federal da Bahia, estado onde que resido. Os processos rurais têm muitas investigações. Tem uma vez que eu peguei um caso que se dizia agricultor de subsistência, e nós achamos numa das varas aqui de Salvador da Justiça Estadual, uma ação que ele cobrava outra pessoa e se qualificava como empresário, e se dizia agricultor de subsistência no processo previdenciário. Então, assim, esse cruzamento de informações cada vez vai ser maior. É a prioridade da gestão hoje da Previdência Social. Quem ouve as reuniões, as palestras do Renato, que é o procurador federal hoje que está na presidência do INSS, vê isso muito claro. Buscar reunir esses sistemas, fazer cruzamento de dados. Isso aqui não é para prejudicar ninguém, não. É só para eliminar situações fraudulentas. Nesse sentido, nós temos uma medida, a modificação do 68, estima-se que vai gerar uma economia de 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. O que previa o 68? Titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, ele fica obrigado a comunicar ao INSS até o dia 10 de cada mês o registro dos óbitos ocorridos no mês anterior. Então, o cidadão morreu, vamos supor, 1º de junho, tem que comunicar até 10 de julho. E, em média, são 2 parcelas de benefícios previdenciários que são creditadas e muitas vezes tem algum parente que tem um cartão e a senha e saca. E aí isso foi antecipado. Vejam a nova redação do artigo 68. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS em até um dia útil pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, que é o sistema deles, intercomunicação com a Previdência Social, que é o SIRC, ou por outro meio que venha substituí-lo, a relação dos nascimentos. Por que nascimento? Para poder ter concessão automática de salário maternidade. A Previdência hoje, quem está na gestão da Previdência, está quebrando a cabeça para aumentar o número de concessões e indeferimentos pela inteligência artificial. Vamos supor que a mulher é segurada, tem carência se for carência, e o nascimento está registrado no sistema. Esse processo não precisa nem passar pelo crivo de um servidor. O sistema pode automaticamente conceder salário maternidade, mas para isso tem que ter o registro eletrônico nessa base de dados sobre nascimentos. Natimortos, também para a situação de salário maternidade. Casamentos. Imagina a situação do casamento que está registrado no sistema bonitinho e o falecido era casado e tinha qualidade de segurado. A gente pode ter em breve, e nós vamos ter. Vocês podem anotar isso com certeza plena. Não sei dizer se é agora no final de 2019, eu não sei dizer quanto vai ser. Mas teremos em breve concessões automáticas de pensões por morte. Óbitos, para cancelamento de pensões por morte,
averbações, anotações e retificações registradas na respectiva serventia. Imagine, só inibindo fraude, sem tirar R$ 1 de direito social, estima-se que essa modificação do 68 por ano gere uma redução de gastos indevidos, que eram saques do segurado que morreu por algum membro da família, de R$ 1,5 bilhão por ano, sem tirar nenhum direito social. Essa é a melhor reforma previdenciária, sem sombra de dúvidas. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica dilatado o prazo para até 5 dias úteis. A gente sabe que tem muito município, principalmente no interior aqui do Nordeste e do Norte. Tem municípios no interior do Norte, pessoal, você chega de barco. É algo bem longínquo. E aí, de fato, você não pode imputar uma responsabilidade ao titular do cartório de registro de pessoas naturais se ele não tem uma internet funcionando. Parágrafo 2º. Para os registros de nascimento e de natimorto, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no CPF. Hoje não se faz nada no INSS sem o CPF. Até pensões por morte antigas para entrar dependente hoje, que na época o falecido não tinha CPF. A família tem que ir na Receita pedir para tirar o CPF do morto. Isso acontece muito. O segurado morrendo tinha CPF, pode tirar CPF pós-morte? Pode. Porque sem um CPF do falecido ou do requerente do benefício previdenciário, você não faz nada. O sexo, a data e o local do nascimento do registrado, bem como nome completo, sexo, data e o local de nascimento e a inscrição do CPF da filiação. Para registros de casamento e de óbito, constarão das informações obrigatoriamente a inscrição do CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como a carta disponível dos seguintes dados: número do PIS/PASEP, número de inscrição do trabalhador, que é o NIT, número de benefício previdenciário assistencial, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número de registro de carteira de identidade e emissor, título de diretor e carteira de trabalho e previdência social. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito, averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil comunicar esse fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente. No mês não aconteceu nada aqui, né, nesse cartório para informar. Informa a si mesmo para a gente saber que está acompanhando. Criou-se uma ação regressiva previdenciária. Imagine que o titular desse cartório esqueceu de informar um óbito, que chegou legitimamente ao seu conhecimento. E havia um segurado recebendo aposentadoria por idade, que foi paga por 2 anos, só depois que se descobriu a morte. Nem se sabe quem sacou o dinheiro. O que o INSS vai fazer agora? Vai mover ação regressiva contra o titular do cartório que falhou no cumprimento da legislação. Esses 2 anos pagos indevidamente de aposentadoria, se quem recebeu não foi identificado, não tiver patrimônio, na minha interpretação, o INSS vai entrar com ação regressiva, ou seja, criou-se uma nova ação regressiva previdenciária. Não à toa marquei amarelo diante da importância. O descumprimento de qualquer obrigação imposta nesse artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades, a penalidade do artigo 92 desta lei, que é uma multa, e ação regressiva proposta pelo INSS pelos danos sofridos. Agora, aqui não fala a natureza jurídica dessa responsabilidade civil, se é objetiva ou se é subjetiva. É um ponto que a norma deveria ter falado. Por exemplo, a ação regressiva previdenciária, no caso do acidente do trabalho por culpa da empresa, o 121 da Lei 8213 fala que é culpa, porque tem a palavra negligência, que não se fala. Então, me parece que isso vai gerar discussão. Verificar se essa responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva. Eu acho que pelo menos na situação de caso fortuito de força maior, deve-se afastar a responsabilização do respectivo titular do cartório. Bom, e finalmente a mais importante modificação na Lei 8212, com os leves retoques da Lei de Conversão, a Lei 13.846, que foi no artigo 69. Esse artigo 69 é uma regra permanente, trata dos parâmetros de abertura, apuração
julgamento e recurso administrativo dos processos de investigação de supostas fraudes. Fazendo cruzamento de dados, aparecem situações que indicam possibilidade de concessão irregular de benefício previdenciário. Darei um exemplo hipotético. Imagine que há uns 3 anos o INSS concedeu uma aposentadoria por idade a um segurado especial da Previdência Social, um suposto produtor rural em regime de subsistência. Inclusive, isso aqui é um caso real. Aí depois, fazendo um cruzamento de dados, auditoria de rotina, etc., muitas vezes até isso é feito pelo TCU, que depois manda para o INSS investigar. Aí cruzou dados com o Infoseg, que é o sistema de registro de veículos. E se viu que aquele segurado especial, em regime de subsistência, era proprietário de uma Land Rover Evoque, um carro aí que sai acima de R$200 mil. Não posso afirmar de cara que é fraude, mas posso afirmar de cara, principalmente pela situação do segurado especial aqui da região nordestina, que é um caso extremamente suspeito. Vamos abrir um processo para fazer a respectiva investigação, e esse processo apuratório de suposta concessão irregular de benefício previdenciário deverá lastrear-se pelo procedimento trazido aqui no novel, em razão da modificação de redação, artigo 69 da Lei de Custeio da Seguridade Social, que vamos enfrentar na íntegra a partir de agora. Artigo 69 da Lei 8212. O INSS manterá um programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por eles administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Isso decorre do dever poder da administração pública, como diz o meu amigo, o maior professor de direito administrativo no Brasil, Matheus Carvalho, da autotutela. A administração deve rever os atos ilegais de ofício. Evidentemente que esta revisão de atos ilegais requer o prévio contraditório e ampla defesa, conforme será aqui detalhado. Vale ressaltar que, no âmbito do regime geral de previdência social, o prazo de autotutela do INSS é mais dilatado. Enquanto a Lei do Processo Federal prevê 5 anos no artigo 54, temos uma regra especial no artigo 103-A de amor da Lei 8213, em que aqui o prazo é de 10 anos, salvo má-fé. Se houver má-fé, poderá ser visto ad eterno. Agora, essa má-fé é muito complicada na prática. Tem que ser, primeiro, a prova da má-fé é do INSS, não é do segurado, do dependente. Segundo, tem que ser aquelas situações manifestas, como o segurado que dolosamente apresentou um documento falso que ensejou a concessão de um benefício previdenciário, a exemplo de um PPP, um perfil profissiográfico falso, que ensejou a concessão de uma aposentadoria especial. Isso porque a má-fé não é protegida pelo princípio da segurança jurídica. Detalharemos a partir de agora esse procedimento de revisão de benefícios supostamente concedidos de modo irregular. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser no prazo de... Esse prazo na MP 871 que caiu era um prazo de 10 dias. Isso foi ampliado. E aqui nós temos uma distinção entre segurado urbano e segurado rural. Se o segurado for trabalhador urbano, 30 dias. Se o segurado for trabalhador rural individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial, 60 dias. E se for o dependente, a norma não falou. Olha que a lei mal feita, isso aqui foi feito no Congresso Nacional. Deveria ter visto se fosse o dependente. E se for uma situação do BPC Loas, que não é segurado nem dependente? Então, na minha opinião, o dependente segue o prazo do segurado. Se for dependente de um segurado urbano, 30 dias. Se for dependente de um segurado rural, 60 dias. Um furo legal. E no caso do BPC Loas, não é uma atividade rural, e aí vai caber o INSS regulamentar. Talvez o Loas de área rural 60 dias, ou o Loas de área urbana 30 dias. Sem sombra de dúvidas, ficou incompleto, tá?
A notificação a que se refere o parágrafo 1º desse artigo será feita preferencialmente pela rede bancária ou por meio eletrônico, conforme o regulamento, correios, né, via postal, carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação. O segurado e o seu dependente, o titular do BPC Loas, tem a obrigação de manter o endereço atualizado no INSS. Se chega uma carta com a R no endereço que ele indicou à Previdência Social e ele se mudou sem informar, considera-se válida plenamente a respectiva notificação. Pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos, e o caso supletivo, por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2 desse artigo. E vejam, quando o correio não chega, esse é um problema, e que abarca principalmente trabalhadores rurais. Tem determinadas fazendas e endereços que o correio não chega. E se você não consegue notificar pelos outros meios, vai ter que ser via edital. E o edital vai fixar um prazo para a apresentação da defesa. Vencido esse prazo, a gente vai ver, sem defesa, vai suspender o benefício. Quando suspende o benefício, é para suspender para a pessoa aparecer, não tem outro jeito, não foi localizada, já se esgotaram as vias. Quando suspende o din-din, aparece, meu amigo. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário na forma do regulamento. É possível agendar essa defesa, ligar para o 135, verificar se a localidade recebe físico ou tem que ser por meio eletrônico, acessar, encaminhar, a depender da localidade, a própria defesa pelo meio eletrônico ou agendar pelo aplicativo do Meu INSS. Então, recebeu a notificação, por exemplo, bate o fio para 135 para ver como é que vai ser o meio de protocolização disso. O processo digital ele está ampliando, mas ainda oscila a depender de localidade para localidade. É curial sempre verificar a situação local. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: não apresentação da defesa no prazo do parágrafo 1º. O cidadão foi notificado, tem que verificar o processo administrativo para ver se está regular, se não houve algum vício de procedimento na agência. Pode haver pelo volume de processos administrativos dessa natureza. O ideal é que não haja, que a administração não erre. Notificou em um desses canais, não apresentou da defesa, suspende o benefício previdenciário. Ou então, quando a defesa é apresentada e a decisão da agência é que há uma irregularidade e aí vai suspender o benefício. A depender do caso, não é nem suspensão de benefício, é redução de renda mensal. Se a discussão não for o direito ao benefício, o direito é incontestável, mas o valor da renda mensal. Então ele também vai ser suspenso na situação de defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo segurado. Cuida-se de uma mera suspensão na medida em que o segurado ou seu dependente ou titular do BPC Loas poderá prosseguir no processo administrativo previdenciário através da interposição do recurso ordinário em 30 dias para a junta do Conselho de Recursos da Previdência Social. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício, de que trata o parágrafo 4º, e conceder-lhe o prazo de 30 dias para a interposição do recurso, que é o recurso ordinário para uma das 29 juntas de recursos do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Decorrido o prazo de 30 dias após a suspensão, sem que o beneficiário ou seu representante ou procurador apresente recurso administrativo aos canais do INSS, o benefício será cessado. Então, se não teve recurso, ou se teve recurso e foi rejeitado, tornando definitiva a instância administrativa, a suspensão converter-se-á em cancelamento do respectivo benefício previdenciário. Para fins do disposto no caput desse artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários, abrangindo os benefícios administrados pelo INSS, observado os incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 8º desse artigo que a gente vai estudar agora. Parágrafo 8º.
Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida em instituições financeiras. A prova de vida é prevista nos bancos, por meio de atendimento eletrônico com uso da biometria ou qualquer outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação do beneficiário, observadas as seguintes disposições. A prova de vida e renovação de senha serão efetuadas por aquele que receber o benefício mediante identificação por funcionário da instituição, quando realizada em instituições financeiras. O representante legal ou procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS, poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição bancária. A princípio, já a gente avança na legislação. A princípio é possível fazer a prova de vida através de procurador. A prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 anos será disciplinada em ato do presidente do INSS, que ainda não saiu. Certamente, nessa situação, quando passa de 60, a chance de estar morto é maior, pode ser que seja necessário que haja a prova de vida presencial, vendo a pessoa viva. Aí, se a pessoa não pode sair de casa, aí certamente o ato do INSS disporá que vai ter alguma visitação na residência desse aposentado ou pensionista. Esse é um ponto em aberto, o ato presidencial ainda não foi editado. O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garantam a identificação e o processo de prova devida para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebam benefício. Aqui já é previsto, independentemente do ato presidencial da autarquia, pesquisa externa, em que o servidor ganha uma diariazinha, bota a pastinha para visitar as pessoas. Pessoas com mais de 80 anos e com séria dificuldade de locomoção, é razoável que elas façam a prova de vida em suas próprias residências por questões óbvias. O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Então, chamou para a prova de vida e a pessoa não apareceu, é possível fazer o bloqueio, que é a única forma. Notificou, recebeu, tudo certinho, não apareceu, vai deixar o benefício pagando com dúvida que está morto. Não tem que fazer o bloqueio. Apareceu, reativa o benefício na hora. O recurso do parágrafo 5º não tem efeito suspensivo, ou seja, se você suspender o benefício por fraude e o segurado ou o dependente recorrer para a junta, vai continuar suspenso até que julgue na junta de recursos. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma do caput desse artigo, ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão dos benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e a concessão irregular. Fraude é questão de gato e rato. Você muda o procedimento, o fraudador descobre. Então, constantemente tem que haver modificação. Infelizmente, não existe fraude zero, mas tem que buscar reduzi-la ao máximo. Para fins disposto do parágrafo 8º, preservados a integridade dos dados e sigilos eventualmente existentes, o INSS terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados por órgãos públicos federais, a exemplo dos tribunais eleitorais, e poderá, por meio de convênio, acessar os dados biométricos da própria Justiça Eleitoral ou até mesmo de outras entidades federativas. Que o registro biométrico é muito difícil fraudar, tem que botar o dedo, mas já soube até casos de gente que inventa dedo de silicone para fraudar o registro biométrico. Em síntese, meus caros, minhas caras alunas aqui do Especial Juiz, esses são os pontos de inovação na Lei 8.212. Com isso, dou fim a esta aula. Um forte abraço para vocês e até o próximo encontro.